Olá a todos, bem-vindos a mais um encontro em Sagrada Escritura 2. Hoje conversaremos sobre os livros dos Macabeus, que, embora reunidos em um único título na Bíblia, primeiro e segundo Macabeus, mas na realidade são dois livros diferentes. O que eles têm em comum é apenas o tema. Eu estarei dividindo este vídeo em dois momentos. No primeiro, que é este agora, veremos o contexto dos livros. E no segundo, que eu gravarei depois, veremos os textos dos livros de Macabeus 1 e Macabeus 2. Então, comecemos um pouco com a história. A Pérsia sai de cena e agora entra os gregos com Alexandre Magno. Vocês lembram que nós, quando estudamos a história do cronista, quem estava em cena era os persas, né, que vieram depois dos povos da Babilônia, que levaram o povo judeu para o exílio, né? E o povo, ao sair do exílio, fica sob o domínio persa, e agora quem domina aquela região do mundo é Alexandre Magno com os gregos. Mas só que Alexandre morre muito cedo, e seu exército acaba se dividindo entre todos os seus generais. Então, tiveram várias frentes, vários partidos, várias iniciativas. Mas, para a nossa história dos Macabeus, apenas duas regiões irão nos interessar, que é o Egito do Ptolomeu, que é chamado de povos de Lágidas, e a Síria, que é comandada pelos Seleucidas. E no meio desses dois povos, nós veremos a Judéia, onde está o Templo de Jerusalém, que foi reconstruído com a volta do exílio a partir de Esdras e Neemias. Então, os Lágidas, com Ptolomeu, irão governar com menos rigor, eles vão tolerar a religião dos judeus, e isso não vai acontecer quando serão substituídos pelos Seleucidas, que terá a liderança de Antíoco IV Epifanes. Ele impõe uma força, impõe uma cultura, impõe uma religião grega e começa a dar origem ao que nós chamamos, que é a motivação do livro, que é a revolta dos Macabeus. A gente sabe que os judeus eles estão alicerçados pelo tripé: a lei, o templo e a raça. E dentro desse domínio, dessa lei, templo, raça, me aparece o povo grego, trazendo o helenismo, que todo modo de viver e pensar da cultura grega passa a ser implantado. Então, nós temos a língua, a literatura, a filosofia, nós temos a arquitetura, a religião, costumes, pensamento. Então, uma cidade comum que tinha, de repente, se transforma numa polis grega. Então, tudo isso é diferente. A questão da circuncisão, que os judeus tanto prestavam como sinal da aliança, ele agora vem os gregos e renegam. Não há necessidade da circuncisão. Então, começa a haver uma tremenda violência contra os costumes, contra a cultura e contra a religião dos judeus. E com isso, muitos judeus acabam apostatando, vão renegar a própria fé e a fé dos seus antepassados e passam a viver os costumes helênicos. Então, por isso, o iniciador da revolta, que é Matatias, ele vai abandonar Jerusalém e vai para o interior, uma cidade chamada Modim, que nós podemos ver isso no primeiro livro do Macabeus, capítulo 2, versículo 1. E é interessante que esse livro dos Macabeus ele recebe este nome devido ao personagem principal da história, de toda a narrativa, que é Judas Macabeu. Os livros 1 e 2, Macabeus 1 e 2, não formam uma unidade, provavelmente são de autores diferentes, e esses dois livros chegam até nós escritos em grego, e por isso eles são considerados deuterocanônimos, quer dizer, eles entrarão no cânon numa segunda instância, e não vão fazer parte das Bíblias protestantes, nem nas Bíblias hebraicas, né? Então, estes livros não pertencem também à história do cronista, porque a história do cronista está narrando a volta do povo para a reconstrução do Templo de Jerusalém. Mas vai mostrar como o judaísmo reagiu ao ataque aos seus três pilares, que eles mantinham como basilares, que era o templo, que eles acabavam de reconstruir, a lei, que eles resgataram com a volta para Jerusalém, e a raça, a manutenção da raça, a raça pura. Então, as agressões do helenismo
começam a matar e sufocar o judaísmo, que nós podemos ver em 1 Macabeus, capítulos 1º e capítulo 2º. Tudo isso sob o poder do rei Antíoco IV Epifanes, que lideram essa subversão. Então, o texto ele destina-se aos judeus de Alexandria, que estão no Egito, para que eles sejam solidários aos irmãos judeus que estão na Palestina, aqueles que estão enfrentando todos esses problemas. Então, 2 temas acabam sobressaindo neste livro. O primeiro tema era para que os judeus permaneçam fiéis às suas tradições e à sua fé. E eles vão conseguir isso. E o segundo, que está muito forte no segundo Macabeus, é a intercessão pelos falecidos, que vai ser a primeira vez que esse tema vai aparecer no Antigo Testamento. Então, nós temos, assim, tempos de resistência, que são narrados nestes livros, acontecimento de uma das piores épocas que o povo de Deus passou. Então, mas, ao mesmo tempo, é uma época de grande produção literária. Desta época, nós temos o conhecido livro de Daniel, que é uma literatura mais desenvolvida. Nós temos o livro de Judite, o livro de Judite nós já vimos. Temos o livro de Esther. Então, Judite e Esther são 2 mulheres vitoriosas que vão dar ânimo ao judeu. E Daniel já é um livro mais voltado para o Apocalipse, uma literatura apocalíptica, né? Então, com textos animadores, os 2 livros de Macabeus, eles acabam gerando força para esse povo lutar pela liberdade. Então, o esforço dos Macabeus, da família Macabeus, será bem sucedido, apesar da morte de muitas pessoas em campos de batalha. Então, nós vamos ver no final a Judéia, ela tem a sua independência política, até que vai ser dominada pelos romanos, a partir de Pompeu, que vai invadir Jerusalém, vai destruir o templo, perto depois do ano 60 da era cristã. Aí será um assunto do Novo Testamento. Então, o que nós podemos destacar nesse contexto desse livro do Macabeus? Primeiro, os gregos seleucidas dominam a Judéia. Agora o domínio é grego. Entra a questão do helenismo, que eles querem implantar, vai bater de frente com o judaísmo. Então, vai mostrar, do outro lado, o judaísmo reagindo para defender o quê? Os seus 3 pilares, que é o templo, a lei e a raça. Então, esse texto de Macabeus 1 e 2, ele acaba sendo para nós um texto animador para gerar força de luta pela liberdade. É o que mais precisamos nesses tempos tão confusos que nós vivemos isso. Então, ele tem essa utilidade para a gente. Então, aguardemos o próximo passo, onde nós entraremos no texto propriamente dito, em Macabeus 1 e 2. Fiquem na paz.